Estamos dando início agora a mais uma apresentação, onde estaremos mostrando como criar uma programação de contrato. Então vamos aqui, nova, ele me abre aqui o assistente da programação, eu venho em próximo, então aqui eu coloco uma descrição da programação, qual é o cliente, qual é a empresa e por fim qual é o contrato. Então aqui eu tenho todos os contratos que estão relacionados a esse cliente dessa empresa. Então posso selecionar um contrato qualquer, posso selecionar aqui por exemplo um contrato de manutenção, temos aqui um contrato de valor fixo e um contrato de grupo de manutenção. Então eu estarei fazendo apresentação para essa videoaula de como realizar uma programação de contrato de manutenção. Então selecionei aqui o contrato de manutenção, vou no próximo. Reparem que ele aqui me pede um campo e para esse tipo de contrato especificamente é o prazo de dias. Essa informação vai ser utilizada na geração do título dos serviços de cada serviço dessa programação. Ou seja, então eu posso colocar aqui 10 e todos os vencimentos vão ser baseados na data de hoje com 10 dias. Esse será a minha data de vencimento do título. Então bem próximo. Nessa aba eu tenho aqui os dados do serviço. É nessa etapa que eu adiciono os serviços dessa programação, qual vai ser o tempo estimado de cada serviço, qual vai ser o valor desse serviço e qual vai ser o operador que vai realizar esse serviço. Então vamos adicionar aqui os tipos de serviço dessa programação, aqui eu vou botar o tempo estimado, qual é o valor, mando adicionar. Então aqui eu posso adicionar um ou N tipo de serviços, os valores, o valor e o tempo estimado ele é obrigatório somente para um item, mas eu posso diluir isso aqui em vários tipos de serviços. Nesse nosso exemplo estaria adicionando somente um tipo de serviço. E aqui eu seleciono qual vai ser o operador que vai ser responsável pelos serviços dessa programação. Então esse aqui é o operador base da programação. Então vou para o próximo. Isso aqui são informações complementares do serviço, que vem diretamente do orçamento. Então aqui eu tenho o meu endereço, tenho a descrição informada lá no orçamento, e aqui tem uma observação, não é um campo obrigatório. Então eu posso aqui alterar essas informações antes de gerar minha programação. A próxima etapa é a minha periodicidade. É nessa etapa onde eu digo se o serviço ele vai ser feito num período fixo. Período fixo ele me habilita o dia, né? Seleciono o dia, qual vai ser o número de dias e qual vai ser a hora início desse serviço. Então a programação em período fixo, ela é basicamente, eu digo que naquele dia, a partir daquele dia, o primeiro dia, né? A partir desse dia, é uma quantidade de dias que vai ser feito, então em sequência, e qual vai ser o início do serviço. Então esse aqui é a periodicidade período fixo. Periodicidade semanal, eu tenho aqui a minha agenda semanal, onde já tem os horários e os dias. Então eu venho aqui seleciono qual vai ser o dia daquela semana e qual o horário. Então ele já bota até aqui embaixo, segunda-feira a partir das 7, então é a hora que eu selecionei no dia. Isso aqui é a periodicidade semanal. Se eu quiser uma periodicidade 2 vezes por mês, eu seleciono qual vai ser a primeira semana ou a segunda semana. Então é com base nisso que o sistema vai gerar as programações. Se eu digo que é na primeira semana, a minha base sempre vai ser a minha data de início de vigência do contrato.
Então, com base nessa data que ele vai gerar as programações. Então aqui eu digo que vai ser na segunda semana da minha data de vigência. Então ele já calcula com base nisso. E aqui ele seleciona o dia específico da semana. Isso aqui é a periodicidade que é feita 2 vezes por semana. Eu tenho a minha periodicidade que ela é mensal. Então ele me habilita aqui todas as semanas do mês. E eu digo qual semana vai iniciar a minha programação. Se vai ser na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta semana daquele mês. Isso aqui é uma periodicidade mensal. Temos também a periodicidade bimestral, que eu digo qual vai ser o início. Se vai ser no primeiro mês, e ele me habilita aqui as semanas desse mês, ou se vai ser no segundo mês, que vai iniciar, e aqui da mesma forma ele me habilita as semanas do segundo mês. Então, aqui embaixo ele já me dá uma descrição da programação, ele me diz aqui qual vai ser a periodicidade bimestral, no segundo mês, que foi o que eu selecionei, na quarta semana, a partir da terça-feira, 5h30 da manhã. Então, essa aqui é a configuração que é feita de acordo com a necessidade do contrato, que é conversado entre o operador, entre o vendedor, que é conversado entre o vendedor e o cliente. Então, essa aqui é a nossa bimestral. E por fim, temos aqui a periodicidade trimestral, que temos aqui o mês, qual vai ser o dia, primeira semana, segunda, terceira ou quarta daquele mês selecionado, e assim sucessivamente. Então, essas aqui são as minhas periodicidades. Nesse exemplo, vamos fazer aqui uma semanal. Vamos selecionar aqui o dia. Então, eu disse que nessa semana, na quarta-feira, a partir das 7 horas, vai começar o meu primeiro serviço, e a partir daí ele vai gerar de acordo com a minha vigência do contrato. Se vai ser em 12 meses, em 13 meses, 6 meses, ou etc. Então, a base da minha programação ela é a vigência do contrato. É com base nessa informação que a programação ela é feita. Aqui eu simplesmente digo qual é a base início do meu serviço. Então essa é a configuração da periodicidade. Então eu vou para o próximo. Nessa etapa ele já me dá a pré-informação de como ficou a minha agenda, como ficou a minha programação. Então aqui, com base nas informações das etapas anteriores, o meu primeiro serviço ele vai ser dia 30/4, 7 horas até as 8. O operador vai ser o operador selecionado e o serviço ele já está agendado. E assim sucessivamente. De semana em semana, o meu serviço está agendado. Todos os serviços foram agendados. Então essa programação aqui, ela foi feita sem nenhum problema, não caiu nenhum feriado. Caso caísse algum feriado, o serviço ele caia como não agendado. Ou se fosse num dia de final de semana. Então essa programação aqui tá pronta. Isso aqui é o que vai ser realmente gerado. Isso aqui só é uma prévia do que realmente vai ser gerado na minha agenda. Então aqui eu tenho confirmar a programação. Depois de eu confirmar essa programação, ele vai pegar essa minha lista do jeito que está aqui e vai criar na base de dados, vai popular todos os processos de agendamento, criação de título, comissão e assim sucessivamente. Vamos confirmar. Ele concluiu. Então ele concluiu com sucesso. Ele gerou minha programação. E aqui foi a nossa programação, a nossa nova programação de contrato de manutenção. Então fica para uma próxima. Então apresentamos como
Então nessa videoaula foi apresentado como criar uma nova programação. Na próxima videoaula estarei mostrando como alterar essa programação, colocando o tipo de serviço novo, retirando, alterando o valor, excluindo uma programação e vendo os serviços dessa programação.